Olá, meus queridos amigos, vamos falar sobre a lição de terça-feira, dentro do contexto da lição, falando sobre como Deus deseja que nós entendamos a sua vontade através da lição que estamos estudando. E a lição que estamos estudando fala sobre Jesus, o doador do descanso. O descanso prometido para os filhos de Deus tem sido, assim, um grande anseio na vida das pessoas. Logicamente que nós queremos um descanso que provenha das mãos de Deus e que esse descanso possa ser assim, repleto de felicidade. Nós estamos no meio de uma situação assim mundial, uma pandemia que quando se pensa que está acabando, ela recomeça de novo e nós então nos colocamos na situação defensiva e ficamos ansiando o descanso. Quando será que vamos voltar ao normal? Talvez não voltemos ao normal. Talvez nós tenhamos um outro tipo de normalidade. Uma normalidade com mais prevenção, uma normalidade onde as coisas se encaminhem para a volta de Jesus. Então, para isso, nós olhamos para a volta de Jesus como o grande descanso. Nós estamos, assim, passando por meio dessa situação, como os hebreus estavam passando na época do apóstolo Paulo, assim, diante de uma situação assim calamitosa para eles. Aceitaram Jesus, se tornaram cristãos e foram perseguidos, injuriados, humilhados. Isso deixou-os assim estremecidos na fé. O apóstolo Paulo então mostrou-lhes que eles tinham que estar perseverantes para que pudessem confiar em Deus, que Deus daria o merecido descanso a todos eles. Toda aquela situação iria passar e eles seriam abençoados por Deus. Se não fossem reconhecidos pelos seres humanos, pelos homens, seriam reconhecidos por Deus por causa da fé que eles estavam então demonstrando ao Criador. Então a lição de hoje fala sobre hoje se ouvirdes a sua voz. O povo de Israel no passado, diante da terra prometida, eles não conquistaram a terra, pelo menos a primeira geração não conquistou a terra. Ali em Cades Barneia, eles duvidaram de Deus, afrontaram Deus, e Deus então teve que lançar mão assim de uma penalidade para que eles pudessem aprender. Não entrariam na terra prometida, não entrariam no descanso. Os ex-escravos que tanto ansiavam o descanso não tinham confiança suficiente para estarem assim aceitando esse descanso dado por Deus. Tudo Deus fez para o benefício dele, todas as coisas, todos os milagres, toda a proteção, toda a subsistência. Deus fizera tudo por eles e na hora H eles falharam nessa confiança de que Deus os colocaria dentro da terra. Ficaram atemorizados. Temos que tomar cuidado com o que pode estar acontecendo com o nosso coração nesses dias de provas em que estamos passando. Alguns estão desistindo, alguns estão perdendo a fé, alguns estão dizendo, Deus não vai fazer nada, Deus vai permitir o sofrimento, Deus nos esqueceu neste mundo perdido. E alguns então estão abandonando a sua confiança, como o povo de Israel fez na hora que eles tinham que mostrar a sua fé, a sua confiança em Deus. Por isso o apóstolo Paulo escreveu, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. É importante confiarmos na palavra de Deus, confiarmos nas promessas divinas. Um escalador de montanhas que era muito experiente, ele projetou subir a montanha K2, a mais alta do mundo. Um amigo disse, eu vou com você. Ele disse, não, eu quero subir sozinho. Eu quero fazer essa façanha para que possa ir assim para o livro dos recordes e quero que me conheçam como o único alpinista que conseguiu de forma solitária chegar ao topo da montanha. O amigo disse, mas você sabe que isso é muito perigoso, se acontecer alguma coisa com você, não tem como te salvar. Ele disse, mas eu quero fazer assim, é dessa forma. E assim ele projetou, fez os planos e começou a grande escalada. Foram muitos dias de subida e a cada dia o ar ficava mais rarefeito, o oxigênio ficava assim mais escasso e ele se cansava mais. E ele então foi subindo metro a metro, até que quando ele chegou, faltando 100 metros, ele quis acelerar o passo para chegar antes do anoitecer. Mas a noite colheu esse homem quando ele estava chegando nos últimos 20 metros. Na hora que ele fincou a picareta para subir e colocar o último pino, para que ele pudesse então alcançar o topo, o gelo cedeu e esse homem desceu numa caída vertiginosa.
A corda que ele segurava e os pinos colocados deram um tranco muito grande. Esse homem sentiu o solavanco, alguns pinos se soltaram, ele caiu mais alguns metros e ele ficou em desespero ali pendurado na escuridão. Ele só tinha um recurso, a oração. Não adiantava gritar, não havia ninguém. Ele estava sozinho, solitário. Só aquele amigo sabia que ele estava tentando subir aquela montanha. Mas foi proibido de, estar acompanhando, ou de filmar, ou fazer qualquer tipo de assessoria. Aquele homem na escuridão, pendurado, só tinha uma forma dele, assim, se socorrer. Era em Deus. Ele então clamou, gritando na escuridão, Senhor Deus, eu te peço, se o Senhor estiver me ouvindo, se o Senhor existe, eu peço que o Senhor me salve. O silêncio foi total. Até que de repente uma voz suave disse, você quer que eu salve você? Ele disse, és tu, Senhor? Sim, sou eu. Você não me pediu? Então eu lhe pergunto, você tem fé em mim? O homem disse, eu tenho fé no Senhor. Quer que eu te salve? Por favor, Senhor, me salve, eu estou sozinho na escuridão. Então Deus disse, você tem uma faca? O homem tateou o seu cinto de utilidade e disse, tenho aqui, Senhor. Então corte a corda e deixe que eu sustento você. Houve um silêncio tremendo na escuridão. E aquele homem, com a faca na mão, ele pensou, e agora? Corto a corda ou não corto? E ficou nessa indecisão o restante da noite. Foi encontrado na manhã seguinte por uma equipe de salvamento, que encontrou praticamente congelado, semi-morto. Ele foi reanimado, ali com coisas quentes, colocado dentro de uma câmara, e ali foi reanimado, descongelado, e ele então contou a história. E perguntou para as pessoas, escuta, como é que vocês me encontraram? Aí disseram, o seu amigo, que você proibiu de ir com você, ele achou estranho a sua demora, você já deveria ter chegado no topo, e deveria ter fincado a bandeira, mas ele levantou e olhou para o topo da montanha, e não havia nada, nem sinal de você subir. Então ele presumiu que algo havia acontecido, nos acionou e com o helicóptero nós chegamos aqui. Você foi salvo pelo seu amigo. Uma outra pergunta, eu estava pendurado, e qual era a distância que eu estava do chão? O homem disse, o senhor estava a 1,5 metro do chão. O homem arregalou os olhos e começou a chorar. Ele não confiou naquilo que Deus havia dito. Então, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. A pergunta de número 4 diz assim, como podemos, assim, entender a graça divina para todos nós no convite que Deus fez a nós através do livro de Hebreus, no capítulo 4. Capítulo 4 de Hebreus 4, verso 6 a 11, diz assim, visto, pois, que resta que alguns entrem nele, no descanso, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. Falando do povo de Israel, Deus determina então outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está escrito, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria disso, de outro dia de repouso. Portanto, ainda resta um repouso para o povo de Deus. Note bem essa expressão. Davi falou que havia um repouso. Josué não conseguiu dar o repouso completo ao povo de Israel. Então, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Portanto, ainda resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, Jesus Cristo, ele próprio repousou das suas obras como Deus da sua. Verso 11, procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência que o povo de Israel assim fez ao estar diante da terra prometida. Então, para a pergunta, como podemos entender a graça divina para nós nesse convite? Resposta, Deus nos convida para o seu descanso hoje e nos convida a depositar nele toda a nossa confiança, para que ele possa nos guiar para a Canaã celestial. Seria a essência, ou essa é a essência do convite que Deus faz para nós através
da carta aos Hebreus. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Deus deseja nos dar um descanso. O descanso que nós temos hoje no santo dia do Senhor, no santo sábado, é apenas uma sombra do descanso que Deus quer nos dar através da vida eterna. E Paulo, ao escrever aos Hebreus, ele disse aos Hebreus: por favor, meus irmãos, não sejam desobedientes, não endureçam o coração, mesmo com o sofrimento que vocês estão tendo, continue firmes na fé, porque ainda tem um descanso que Deus quer dar para vocês. Então, esse mesmo conselho Paulo está dando para nós também. Nosso descanso está na Canaã celestial, na vida eterna, na nova terra. E Jesus Cristo vai inaugurar isso através da sua segunda vinda. Deus nos convida hoje a aceitarmos seu convite. A expressão hoje, se ouvides a sua voz, indica urgência na aceitação desse convite, para que nós possamos então assim ser guiados por Deus, por suas mãos, até a Canaã celestial, guiados pela mão divina. Por isso, o convite divino não pode ser adiado de forma alguma. E está implícito aqui a confiança quando Deus diz: hoje, se ouvides a sua voz, não endureçam o coração. Hebreus 4, verso 7. Esta condição nos faz reconhecer que Deus é fiel em suas promessas e está pronto a nos acompanhar na nossa caminhada cristã até a Canaã celestial. Não devemos descrer das promessas divinas. Muitas vezes as pessoas saem dos caminhos de Deus porque não recebem aquilo que estavam pedindo a Deus. Pedem a cura de um parente, pedem riqueza para si, pedem a conversão de uma pessoa da família, pedem a cura de um problema da sua vida, a solução de uma situação. E quando isso não acontece, a pessoa se frustra com Deus e passa então a descrer de Deus. Por isso que a lição vem nos dizendo: se hoje ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ellen White escreveu no livro Conselho à Paz, Professores e Estudantes, na página 419, ela escreveu o seguinte: se ouvides hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração. O Senhor, ele inicia este pedido, com uma forma acariciadora, com uma expressão carinhosa, dizendo: filho, hoje se ouvides a minha voz, não endureça o seu coração. Quão terno, quão compassivo e, todavia, por outro lado, quão urgente é o seu convite, que ao mesmo tempo é uma ordem. Não podemos, assim, deixar para depois aceitar o convite divino. É para hoje, é um convite terno, compassivo, mas também é uma ordem. Deus nos quer salvos e para isso, muitas vezes, ele tem que nos chacoalhar. Um rapaz que foi convidado a ir para a igreja, ele passou por um grande problema, um acidente, e ele foi convidado algumas vezes, mas depois o amigo adventista deixou ele de lado. Acho que ele não quer nada. Quando ele passou por um acidente, ele correu para a igreja e pediu o batismo. O amigo disse: mas você vai se batizar? Ele disse: claro, mas eu te convidei. Sim, mas você foi muito mole. Você devia me chacoalhar. Você devia, insistir comigo para que eu pudesse me batizar. Eu quase fui para o inferno, porque você não foi suficientemente veemente comigo. Então aprendamos a lição. Deus está nos dizendo: hoje, se ouvides a sua voz. O convite é para hoje. E muitas vezes nós deixamos de fazer um convite, perdemos uma oportunidade, porque a pessoa parece que talvez se eu fizer o convite, o apelo, a pessoa não vai aceitar. Então temos que fazer um apelo. Eu conheci um pregador que disse: eu fiz um pacto com Deus em todas as minhas pregações. Eu vou fazer um apelo para que as pessoas aceitem Jesus. E eu aprendi isso também em minhas pregações. E quando estava pregando numa igreja, Deus disse: faz um apelo. E eu pensei: mas já é tarde, Senhor, já é quase 9h30 da noite, e Deus disse: faz um apelo. E eu resolvi fazer um apelo. Há alguém aqui nessa igreja que nesta noite quer entregar o coração a Jesus? 5 pessoas vieram à frente. Eu fiquei impressionado. Quando terminou a reunião, os 5 vieram falar comigo. Os 5 tinham problemas urgentes para resolver naquela noite. 3 deles, pelo menos, me confessaram: professor, eu ia tirar minha vida esta noite. Mas o Senhor fez um apelo no momento certo. E Deus falou ao meu coração: eu quero me batizar. Estão servindo a Deus graças
a bondade divina. Então não podemos deixar para trás, fazer um convite, um apelo para os pecadores, porque hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Disse um pensador o seguinte: a essência do descanso divino prometido altera a natureza a essência do descanso divino prometido altera a essência da natureza do homem e faz ele desejar o cumprimento da promessa, confiando na finalidade divina. Quando a pessoa entende que o convite divino é para a salvação, isso muda a essência da natureza da pessoa e a pessoa passa a considerar agora a eternidade com outros olhos. É importante, então, que nós possamos, então, entender que no meio das nossas provações, Deus está nos fazendo o convite para o descanso. Você tem sofrido? Você tem passado por problema? Deus está fazendo o convite para você e para mim. Devemos confiar nele. Certa vez um pastor estava viajando ali perto da Austrália e havia uma zona de muita turbulência, o avião balançou muito e as pessoas ficaram muito assustadas. E alguns até gritaram, choraram, pensando que o avião ia cair. O comandante do voo, o piloto, disse palavras de ânimo e de repente o pastor olhou pela janela e disse para o amigo dele que estava ao lado, que havia se assustado muito, era um passageiro estranho para ele. Mas o pastor viu uma coisa pela janela e disse: por favor, assente-se aqui no meu lugar e veja do lado de fora. Quando o homem olhou, ele ficou impressionado. O sol já havia nascido, assim, aparecido por cima das nuvens. O avião passou por cima das nuvens e a sombra do avião era projetada como se fosse uma cruz grande, preta. E em volta da cruz formou-se uma roda, um círculo, um arco-íris. Aquele foi assim, um momento muito bonito. Aquele pastor disse: meu amigo, olhe o que está acontecendo. Veja o arco-íris em volta da cruz. O homem ficou impressionado, disse: é muito lindo o que está acontecendo. E aquele pastor disse: eu quero dizer uma coisa para o senhor. Deus mandou lhe dizer uma coisa. Mesmo que o senhor tenha problemas como uma cruz negra, o arco-íris das promessas divinas está em redor dos seus problemas para aliviar o seu sofrimento e dar um descanso para o Senhor. E ali, aquele pastor pregou para aquele homem entregou o coração a Jesus. Então, você que está me assistindo, me ouvindo, pode ser que a sua vida tenha uma cruz negra, são os problemas, mas em volta dessa cruz, Deus está colocando o arco-íris de suas promessas. Por isso, Paulo escreveu aos Hebreus dizendo: não desanimem, não endureçam o coração, aceitem a vontade divina, porque Ele tem promessas gloriosas para colocar sobre a nossa vida. Deus te abençoe, tenha uma terça-feira abençoada. Eu vou orar. Obrigado, Senhor, por tua linda promessa e que devemos aceitar com urgência o teu pedido, o seu apelo, para que nós possamos ser felizes diante do Senhor. Obrigado àqueles que estão enfrentando problemas. Por favor, Senhor, coloca o arco-íris das suas promessas sobre esta vida e liberta, Senhor, dando assim motivos para te louvar e te engrandecer o teu santo nome. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Um beijo no seu coração e que haja uma bênção para todos nesse dia de terça-feira. Fique com Deus.